E aí, povo, todo mundo bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre MongoDB hoje. Vamos começar com uma introdução sobre NoSQL, quais formatos de dados que esses bancos costumam trabalhar. Depois disso, a gente vai fazer algumas consultas no Mongo, algumas inserções, algumas agregações e explicar alguns cenários de utilização do MongoDB, tá bom? Meu nome é Vitor Hugo e bem-vindo ao The Digital Bricklayer. Vou começar explicando o que é NoSQL, tá, pessoal? NoSQL não significa não relacional, tá? Significa não apenas relacional. Esses bancos começaram a surgir de algumas demandas de processamento de dados não estruturados. Então, no SQL a gente tem os formatos bonitinhos ali definidos. As colunas são bem pré-definidas. No banco de dados, caso a gente queira alterar essas colunas, a gente tem que fazer uma migração. Os bancos não relacionais, eles surgiram para que, caso a gente tenha que fazer uma alteração dessa, a gente não precisa escrever uma migração, por exemplo. A gente pode simplesmente ir inserindo os dados, porque os dados não têm um formato especificado, e simplesmente trabalhar com esses dados já inseridos no banco de dados, ok? Ele também veio de algumas necessidades de fazer consultas mais rápidas, porque ele elimina a questão do join. Como você tem um documento inteiro ali, ou uma estrutura que tem todos os dados que você precisa para aquela coluna, você não faz join. Você simplesmente recupera o documento, naquele documento já tem tudo que você precisa para trabalhar, tá bom? Vou passar um pouquinho sobre as estruturas de dados que são mais comuns para esses bancos trabalharem, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre as estruturas de dados que esses bancos de dados NoSQL utilizam, tá? Primeiro aqui a gente tem um registro com chave e valor. Então, basicamente, a gente tem um registro que possui uma chave que vai apontar para os valores daquele documento. A gente tem o Mongo, que ele salva registros no formato JSON, tá? A gente tem o ArangoDB, que utiliza grafos para salvar os registros. Então, basicamente, a gente pode ter aqui localizações que se conectam. Então, a gente tem cada localização vai ser um nó desse grafo e a gente tem as conexões. Por exemplo, a localização A, ela liga na localização B. A localização A, ela também liga na localização C. E a localização C, por exemplo, liga na localização B. Qual que é o caminho mais rápido, tá, pessoal? Isso é um tipo de gráfico que a gente pode ter. A gente tem também o formato de famílias de colunas, que é o que o Cassandra utiliza para trabalhar, tá bom? Então, ele não armazena a informação como é armazenado no SQL, num banco relacional. Você tem toda a informação numa linha única. O Cassandra, ele organiza essa informação por coluna. Então, aqui ele vai ter uma estrutura de dados com o identificador daquela linha, tá? E os valores da coluna. E ele organiza essas coleções de colunas através de um negócio que chama Key Spaces, tá bom? Bom, pessoal, vamos discutir alguns casos de uso aqui do MongoDB, tá? A gente pode utilizar ele para guardar dados de sensores, por exemplo. Então, vamos supor que a gente está com algumas residências ali que estão com alguns sensores. Como a gente não quer ficar alterando e migrando o banco, toda vez que a gente adicionar um sensor novo ou adicionar um novo tipo de sensor, ficar criando na tabela, a gente pode utilizar Mongo simplesmente para inserir esses dados dentro de um único documento, tá? Outro caso de uso, a gente pode utilizar MongoDB para salvar carrinhos de compras, como a gente tem ali os dados, o nome do usuário, quais são os itens que estão no carrinho, nome do produto, ID do produto, valor, preço. Se a gente salvar isso num único documento, no Mongo, em relação ao relacional, a gente evita um join, que seria entre a tabela de usuário, pedidos e produtos, tá? Então, são dois casos que são bem fortes a utilização de MongoDB para isso. Um outro caso seria salvar dados intermediários de rotinas, por exemplo. A gente não quer que ficar alterando o esquema toda vez que a gente modificar uma rotina. Então a gente pode usar o Mongo para isso. A gente salva esses dados intermediários, não se preocupa com o esquema e a gente coloca a rotina simplesmente para consumir esses dados que foram salvos no Mongo, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer algumas operações aqui no banco. A primeira operação que a gente vai fazer aqui vai ser inserir um registro, tá? Então eu vou invocar aqui, ó, db ponto, tá? Aqui seria o equivalente ao nome de uma tabela. Então eu vou chamar de carrinho, ponto. Como eu quero inserir só um registro, eu vou fazer insert one, tá? Vou abrir chaves, tá? O Mongo trabalha com um formato JSON. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos inserir os dados aqui, ó. Username, colocar meu nome, tá?
Vou colocar aqui carrinho. Vou abrir um array. E é sempre isso, tá, pessoal? A chave valor. E os documentos ali dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui que no meu carrinho eu tenho o produto. Eu vou ter café, tá? Eu vou ter uma quantidade de café no meu carrinho. Eu vou colocar aqui 50, porque café nunca é demais, né? Vamos colocar aqui também o preço. Sei lá, vou colocar o preço que está aqui na minha cidade, tá? Acho que está R$17 um pacote de café, né? Vamos colocar mais um produto aqui dentro. Sei lá, vamos colocar aqui... Vou colocar uma cervejinha, né? Vou colocar só 5, vamos colocar aqui que está R$5, tá bom? Observem que o formato é JSON, tá, pessoal? Então aqui eu estou inserindo o meu username como um campo. Estou colocando um carrinho, que é uma coleção de dados, é um array, tá bom? O que mais que a gente pode colocar aqui? Vou colocar uma vírgula aqui no final do array. Vamos colocar aqui se eu tenho um cupom de desconto, por exemplo. Cupom. Vou colocar aqui que eu tenho desconto de 50%. E vamos inserir esses dados, tá? Então eu vou clicar aqui para executar a consulta. Ó, acknowledge true. E ele me devolveu qual que é o identificador desse registro que eu inseri no banco de dados, tá bom? Por padrão, todo documento do Mongo ele tem esse ID, tá? Então se a gente vir aqui e fizer isso aqui, ó. Vamos fazer uma consulta agora. Ó, db.carrinho, que foi nossa tabela, entre aspas, tá bom? No Mongo a gente trabalha com coleções. Ó, vou fazer find one, porque eu só quero um registro. Vou abrir chaves novamente e eu quero falar para ele, olha, eu quero o documento que tenha o identificador que eu acabei de criar. Todo identificador no Mongo é salvo com esse underline ID, tá bom? Vou executar essa consulta, tá, pessoal? E executando essa consulta, o que a gente trouxe de volta? A gente trouxe o identificador, que foi o que a gente criou, o meu nome de usuário e o meu carrinho, então, tá? E o meu cupom de 50. Tá? Então, isso aqui foi o demonstrativo de como é que a gente pode inserir um dado e buscar esse dado. Tá? A gente pode fazer consultas por outros itens, por exemplo. Tá? Só um adendo aqui. O underline ID ele já tem um index para ele criado. Tá? Vamos supor que a gente quer pegar todos os documentos onde o username seja Victor, por exemplo. Então, vamos fazer aqui, ó, nome do campo, username, 2 pontos, Victor. Tá? Vou executar a consulta. E trouxe meu documento novamente. Pessoal, aqui aceita uma série de operações, tá? Aceita like, aceita equal, aceita not like, tá bom? Então, depois vocês dão uma conferida na documentação. Bom, pessoal, a gente já inseriu no banco de dados, a gente fez busca, buscando todos os registros ali. A gente fez busca utilizando algum tipo de filtro no Find. Vamos fazer uma agregação agora para a gente tirar algum relatório do banco de dados. Vamos pegar aqui como objetivo de pegar todos os usuários que têm um determinado cupom. Eu quero contar quantos usuários têm esse cupom e quais são o nome desses usuários, tá? Então vamos fazer o seguinte: db. Nome da nossa coleção, tá? Ponto aggregate. Vou criar um array, por quê? Porque o nosso aggregate ele vai ter múltiplas etapas para executar. Então cada etapa é um documento. A primeira etapa eu vou dar match, onde eu quero que, como eu estou agrupando pelos cupons, eu quero filtrar quem não tem esse cupom no registro. Lembrando que nossa tabela ela não é estruturada, então pode ter alguns registros que não vai ter esse cupom mesmo, tá? Então a gente não quer ficar fazendo migração no banco de dados, a gente simplesmente não insere esses registros e insere os que precisam, tá? Então eu quero falar aqui que esse campo ele tem que existir para entrar na minha consulta. Então deixa eu só executar aqui para ver se está dando certo. Ó, ele trouxe alguns registros, né? Só que até agora eu não agrupei nada. Então vamos começar a fazer um group. Ó, estou separando. Isso aqui é um estágio do meu aggregate. Vou fazer o segundo estágio, que é de fato o agrupamento. Então vou falar aqui, ó, $group. Quero que agrupa. Underline ID vai ser o identificador do agrupamento que vocês estão fazendo. Eu quero que agrupa pelo cupom, então $cupom. Certo?
Só que eu não quero só isso, eu também quero a lista de usuários que tem esse cupom e a quantidade de usuários. Então vamos pegar esses dados. Vou criar mais um dado que vai aparecer no resultado, usuários. Como o nome dos usuários eles podem variar de 0 até n. Então eu vou criar um array. Então eu vou utilizar o operador $push. Tá? E qual que é o campo que eu vou utilizar para preencher esse array? É o username. Ah, acabou por aí? Não, falta a quantidade. Tá? Quantidade de usuários. Para a quantidade de usuários, o que eu vou fazer? Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, sum1, eu estou percorrendo a quantidade de registros daquele group by. Então, se eu tiver 8 registros no group by no cupom de 10%, eu vou conseguir contar esses 8, porque a cada registro eu vou somando mais um. Tá? Então é isso que esse $sum está fazendo. Bom, vamos ver aqui mais essa quest saiu. Ó, o que a gente tem? Olha, agrupamos o conjunto de dados do conjunto de 10% de desconto com o usuário, username. Eu errei alguma coisa aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, faltou $1 aqui, tá? Sempre que vocês forem trabalhar com Group By, fiquem atentos aos dólares aqui no Group By, tá? Bom, agora saiu de fato o nome do usuário. Então aqui a gente tem, para o cupom 10% de desconto, a gente tem a Joana, quantidade de usuários 1. Para o cupom de 50%, a gente tem o Vitor, o Joaquim e o Cris, que a quantidade de usuários são 3, tá, pessoal? Então isso é uma maneira de extrair dados agregados do MongoDB. Existem mais operadores, existe uma gama de operadores que vocês conseguem quebrar array, vocês conseguem tirar média, vocês conseguem fazer uma série de operações. Dá uma consultada lá no manual do Mongo para ver o resto dessas operações, tá? Vocês também conseguem trocar o nome de exibição aqui, por exemplo, não quero exibir Underline ID, eu quero cupom 10, cupom 50. A gente faz uma projeção para isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre as experiências que eu tive com o MongoDB, algumas coisas que eu já vi a galera fazendo de errado, em que causaram a má fama em alguns projetos que eu passei do Mongo ser muito pesado, tá? Então, pessoal, algum dos erros que eu vi o pessoal cometendo aqui foi justamente não aproveitar o poder do NoSQL. O que acontece? No começo do vídeo eu falei para vocês que a gente colocou tudo que a gente precisava desse domínio no mesmo documento e também estava na mesma collection. Então, um dos fatores que estavam influenciando a performance dos projetos que eu trabalhei foi justamente o fato de que a gente tinha, por exemplo, os dados do usuário numa collection e os dados de carrinho, por exemplo, estavam em outra collection. Então, fazer join entre collections no Mongo é possível, só que é uma operação extremamente lenta, tá? Não é uma operação otimizada. Outras questões que eu também peguei. Toda consulta no Mongo que vocês forem fazer, fiquem atentos a index. Isso também vale para SQL, tá? Dependendo do nível de dados que vocês têm na sua coleção ou na sua tabela, vocês vão precisar de um index, tá bom? Consultas sem index, elas são mais demoradas porque tem que varrer as tabelas ou todos os documentos da coleção. Tá? Um outro fator importante, o Mongo, a recomendação dele é que ele rode com 3 réplicas sets. Tá? Deixa eu mudar de câmera aqui. A recomendação é que a gente rode ele com 3 réplicas sets. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter 3 instâncias do Mongo rodando na sua produção. Tá? Uma delas vai ser a primária, que vai ficar escrevendo dados. E as outras duas vão ser secundárias, que elas vão ficar recebendo essa sincronização de dados. Tá? Teve um projeto que eu trabalhei que o pessoal estava usando uma única instância só em produção, o que não é recomendado. Na própria documentação do MongoDB o pessoal fala para não fazer isso. Tá? Então é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Outra coisa, a gente pode colocar alguma das réplicas sets do Mongo para ser somente leitura. Tá? Então toda leitura vai para aquela réplica set. Ou, por exemplo, a primária só escreve, as duas secundárias aí, vamos supor que a gente está rodando com 3 nós. As duas secundárias só vão ser utilizadas para leitura. E a primária sincroniza os dados com as secundárias, tá? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter para não ficar consumindo muito recurso e atrapalhando a performance, tá? Porque a gente está trabalhando de forma indevida. Bom, pessoal, eu acho que no vídeo de hoje era isso, tá? Queria dar uma pequena introdução aqui sobre o MongoDB, é um banco que eu particularmente gosto de trabalhar com ele. Ele tem alguns problemas de performance com grande utilização de memória, mas são coisas que são contornáveis, tá? Então isso depende muito do que vocês estão precisando de fazer. Como eu gosto de falar, não existe bala de prata em computação.
existem soluções e existem prós e contras daquelas soluções, tá? Então cabe a vocês serem os juízes dessas questões. Ah, vale a pena, não vale? O que que a gente está perdendo de um lado, o que que a gente está ganhando do outro, tá? Então são pontos e documenta isso, pessoal. Decisão arquitetural precisa ser documentada, tá? Depois eu vou trazer um vídeo sobre isso e algumas metodologias sobre documentação.